Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Que maravilha, né, irmãos? Mais uma oportunidade que Deus nos dá a estar ministrando a sua palavra. Quero ser breve, né? Vamos ter aí um momento de ceia. Já convido a igreja a abrir as vossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo de número 6. Vou ler apenas 3 versículos. Quero deixar como principal o versículo de número 6. Louvado seja o nosso Deus. Amém. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6, diz assim a palavra de Deus: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Glória a Deus. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Como disse, né, nós vamos ter um momento de ceia. E a ceia do Senhor, né, é um momento de recordação do que Ele fez por nós ao morrer na cruz para a remissão dos nossos pecados. Quando nós a celebramos, estamos anunciando, então, a morte do Senhor até que Ele venha. Mas é interessante como nos dias atuais, muitas pessoas ainda não entenderam o que é a ceia do Senhor. Infelizmente, muitas pessoas ainda não têm a noção da importância de nós estarmos comemorando e participando da ceia do Senhor. E eu trouxe esse texto da palavra de Deus, um texto que vai falar já dos últimos instantes do apóstolo Paulo, um apóstolo que é bem conhecido no mundo evangélico, talvez um dos apóstolos que é mais estudado, as suas cartas, os seus escritos. E o apóstolo Paulo foi preso 7 vezes. E nesse texto aqui, nós já vemos o apóstolo Paulo também em prisão, escrevendo a Timóteo. E aqui pela 2ª vez, em Roma. Foi preso por 7 vezes, aqui pela 2ª vez em Roma. O qual daqui ele já seria então morto. Já viria o fim do apóstolo Paulo. Irmãos, o que eu quero trazer nesta noite com isso? É lembrar a todos nós o quanto nós precisamos padecer, sofrer pelo nome do Senhor. Calcula-se que o apóstolo Paulo, aos 28, 30 anos, teve um encontro com o Senhor, com Jesus. As histórias nos apontam isso. Então, ainda um jovem que já tinha aprontado muitas coisas,
nós também vemos pela história narrada pela Bíblia Sagrada, um homem, um jovem difícil, que perseguia a igreja do Senhor. Matava os seus santos, aqueles que proclamavam a Cristo. Então, não era bem visto por Paulo. Mas um belo dia, ele tem então um encontro com Jesus Cristo. E poderíamos dizer que, a partir daquele momento, o apóstolo Paulo iria sorrir, iria ter uma vida de grandes alegrias. Falando isso espiritualmente, claro, mas fisicamente nós sabemos pela Bíblia Sagrada que não é bem assim. O apóstolo Paulo, então, tem uma trajetória muito difícil no decorrer da sua vida. O que falamos aqui, que aproximadamente com 28 a 30 anos de idade, ele tem, então, um encontro com o Senhor. Ele passa, então, a enxergar a salvação em Cristo Jesus. Ele passa, então, a saber realmente o que é a eternidade, o que é o céu. Mas é interessante que, a partir daquele momento, ele, então, saberia o quanto ele ia padecer, sofrer pelo nome do Senhor. Se nós formos trazer para os dias atuais e olhar para as nossas vidas, poderíamos perguntar: o que temos sofrido por Cristo? O que temos passado pelo Senhor? Aquele que um dia entregou a sua vida por nós, para resgatar a todos nós. Porque é através da sua morte que nós temos vida. E essa vida eterna com o Senhor. E muitas das vezes parece que nós esquecemos de tamanho sofrimento que os servos do Senhor passaram, simplesmente por amar e por decidirem seguir ao Senhor. Como citei aqui, esse homem foi preso diversas vezes. Ao momento que escrevia esse texto, ele estava preso. E aí ele declara: porque eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Aquele homem já sabia que em alguns dias, talvez meses, ele seria morto. Mas ainda assim ele pregava a Cristo, anunciava a Jesus Cristo, esse o nosso Salvador. Não temia. Talvez poderíamos dizer: mas ele já estava em prisão, o que podia fazer? Ele tinha mesmo que anunciar mesmo, não tinha saída. Poderíamos pensar dessa forma. Mas por que Paulo foi parar naquele lugar? Justamente por não se calar, por pregar a palavra de Deus, por anunciar a Jesus Cristo. Foi por esta razão que ele foi preso diversas vezes. E nós estaríamos prontos
para enfrentar qualquer coisa por amor a Cristo? Estaríamos prontos a pagar um preço pelo nosso Senhor? Porque, irmãos, quando nós paramos para pensar, a recompensa é muito grande. Quando nós pensamos em uma eternidade com o Senhor, sem sofrimento, chegamos à conclusão que é uma recompensa muito grande. E é interessante como muitos ainda não têm a coragem de enfrentar as resistências, aquilo que se opõe a Deus. Irmãos, isso é real. Em muitas ocasiões, nós ainda deixamos a desejar, e me atrevo a dizer que em muitos momentos nós negamos o nome do Senhor. Talvez poderíamos aqui ouvir de alguns: não, eu não nego, de forma alguma. Será? Nós temos visto um mundo tão complicado, tão difícil, onde nós temos percebido que as pessoas que declaram a Jesus Cristo, elas estão lutando uns contra os outros. Muitos, às vezes, de pregar o Evangelho, começa a pregar a si mesmo, dizendo: o que eu acredito é o correto, o que você está pregando está errado, e vice-versa, e assim um combatendo contra o outro. Nós temos visto muito isso. Mas nós precisamos entender que precisamos pregar a Jesus Cristo, a salvação em Cristo Jesus. Doa o que doer, aconteça seja lá o que for, nós precisamos nos espelhar em Cristo. Olhar para o que diz a sua santa palavra e olhar para nós e vermos se está batendo. Eu gosto sempre de falar isso, irmãos. Nós precisamos olhar para a Bíblia, ver o que está dizendo as Escrituras, comparar com o que nós estamos vivendo e, claro, entender que nós precisamos melhorar muito para dizer o que o apóstolo Paulo disse no versículo 7: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu gosto sempre também de colocar nas mensagens que eu prego a seguinte situação: quanto mais nós observamos as Escrituras, quanto mais nós meditamos na palavra de Deus, nós percebemos o quanto nós somos pequenos, o quanto nós precisamos melhorar diante do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É só meditando, irmãos, nesta palavra, é que nós vamos, em diversas vezes, ficar no nosso canto, chorar, pedir a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, reconhecendo que precisamos melhorar, que precisamos realmente fazer mais
Porque é examinando este livro, esta palavra, é que nós vamos ver e enxergar que nós temos feito pouco. Mas não podemos nos desesperar. Ao examinarmos a palavra de Deus, é exatamente isso que precisa acontecer. Nós reconhecemos que somos pequenos. Reconhecemos que precisamos melhorar. Porque quando isso acontecer, irmãos, é sinal que nós estamos nos aproximando de Deus. É sinal que nós estamos no caminho certo. Não é interessante, irmãos, pensarmos dessa forma? Quando nós percebemos que está faltando algo em nós. Quando nós percebemos que nós somos pequenos, somos pó, somos cinza, é exatamente o momento que nós estamos cada vez mais nos aproximando de Deus. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Por quê? Porque guardou a palavra de Deus. Porque permaneceu na presença do Senhor. Porque sofreu muitas coisas, muitas perseguições. Mas ainda assim, não negou a Cristo. Estava aqui sabendo que iriam tirar a sua vida, mas ainda assim glorificava o nome do Senhor nosso Deus. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Louvado seja Deus. Irmãos, existem muitas pessoas, crentes, que não estão nem preocupados com a vinda do Senhor. Irmãos. E quando na verdade nós, como servos do Senhor, nós precisamos estar esperando a todo momento. Temos que estar aguardando o Senhor a todo instante. Isso com as nossas atitudes, com a nossa maneira de vida, com o nosso proceder no dia a dia. Declarando com as nossas ações que estamos realmente aguardando o Senhor, esperando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, acreditando no céu, na eternidade com Ele. Mas infelizmente muitos têm deixado a desejar. E quando digo isso, falo no proceder de muitas pessoas, na maneira de agir, de pessoas que se dizem ser seguidoras e seguidores de Cristo, mas, no entanto, por qualquer problema, por qualquer dificuldade, negam a Jesus. Reclamam. Às vezes acontece uma coisinha simples na sua vida e vem aquele desespero, como se fosse uma destruição na sua vida. Esquecendo o que os servos do Senhor passaram por conta do Evangelho, por conta de Jesus Cristo. Servos que se manteram fiéis, mesmo sendo presos, apanhando, sabendo que
seriam mortos, ainda assim permaneceram fiéis. E o mais interessante, sem reclamar, sem se queixar. Um verdadeiro exemplo para nós. Que nós possamos também nos espelhar nesses servos do Senhor, que tanto sofreram, mas ainda assim não negaram a Jesus Cristo. Continuaram firmes e fortes no Senhor. Quando nós pensamos que o apóstolo Paulo, pela história e pela tradição, foi morto decapitado pelo imperador Nero. Irmãos, uma coisa terrível. Alguém que não tinha culpa, alguém que anunciava o amor, alguém que pregava a Cristo, alguém que queria o benefício de todas as pessoas, apresentando o Salvador. Então essa pessoa, por diversas vezes, ela foi presa, maltratada, caluniada, sofreu. Mas ainda assim, em prisão, pregava a Cristo Salvador. Ainda assim, em prisão, não temeu, sabendo que em pouco tempo morreria, partiria dali, mas declarando que combateu o bom combate, que acabou a sua carreira, mas que guardou a sua fé. Que nós possamos também, nos dias atuais, sermos imitadores do apóstolo Paulo. E que venha o que for contra as nossas vidas, irmãos, que nós possamos, de coração, pensar na recompensa, que é infinitamente maior do que qualquer tribulação ou qualquer dificuldade que nós venhamos passar aqui nessa terra. Vai valer a pena. Que venha qualquer coisa contra nós, mas importa que o nome do Senhor seja glorificado, para que um dia nós possamos estar na eternidade com o Senhor, louvando e engrandecendo o seu santo nome. Amém? E esta é a palavra que eu trago nesta noite. Que Deus nos abençoe e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.